a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos, nós somos os Amigos da Cidade, mais uma vez nessa manhã, juntos para colocar dentro dessa programação a informação, a palavra da fé, a palavra da esperança, a palavra do amor, a palavra que realmente vai encontrar um espaçozinho no nosso coração, na nossa mente, da nossa alma e no nosso espírito e nos fazer meditar sobre a vida e sobre o tempo que estamos vivendo, não é? É importante quando nós conseguimos entender algumas coisas que estão à nossa volta e entender também algumas coisas que estão lá na frente, no nosso futuro. E que possamos assim trilhar esse caminho da vida com passos certos, com passos firmados naquilo que é o correto, o que é mais preciso para nos dar uma qualidade de vida no hoje, no presente e também nos alcançar com uma qualidade de vida lá no futuro. Eu trago uma palavra nessa manhã que está lá no livro de Jó. Quando falamos em Jó, nós já pensamos em dor, tristeza, sofrimento, não é mesmo? Jó não tem essa característica de nos levar a pensar sobre todo esse histórico da vida dele, né? Uma vida bem-sucedida, próspero, com filhos e família, e de repente com tantas perdas, perdendo seus bens materiais, perdendo sua família, perdendo a sua saúde e estando no pó, coçando as suas feridas e pensando o que aconteceu com a minha vida. É claro que aqui nós lemos e dá a impressão que aconteceu tudo de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro, né? Levou um tempo que todos os fatos fossem acontecendo. Mas a grande verdade é que Jó passa por isso na sua história. E aqui no capítulo 42 eu leio a confissão de Jó quando ele diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavras fortes as palavras de Jó quando ele fala com Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora Jó estava na cinza, Jó estava no pó da cinza, com tantas perdas e tantas dores. E ele declara: agora eu te conheço realmente de te ver. Eu espero que todos nós possamos conhecer a Deus. E eu tenho a certeza que a linguagem de Deus é falar quando nós estamos assim, saudáveis. Ele quer nos falar e quer nos encontrar sempre no amor, na saúde e na felicidade. Mas às vezes as pessoas precisam chegar tão longe para encontrar-se com Deus. Esse é o programa Amigos da Cidade, é o projeto Amigos da Cidade, e eu te convido, fique comigo, porque nessa manhã meu convidado já está aqui e nós temos um assunto que realmente vai chegar aí na sua vida, na sua casa, para te trazer um entendimento. Escuridão, Jesus.
Voltamos, é tão bonito ouvir essa menina cantando, né? Ela já esteve conosco aqui no programa, ela vai voltar, vai cantar e estar conosco. Eu tenho comigo aqui nessa manhã, e para mim é sempre importante receber o Dr. Antônio, porque ele nos traz alguns esclarecimentos sobre a nossa vida, a nossa consciência, uma chamada para cada um de nós. Bom dia, doutor Antônio, seja bem-vindo no programa Amigos da Cidade, né? Esse é um programa que já é seu também. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Eu te disse no começo que já estava com saudades desse papo gostoso nosso de manhã. Bom dia a todos os amigos da cidade. Doutor, nós estamos aí vivendo o mês da mulher, né? Então eu tenho trazido todos os dias um assunto voltado à mulher. E hoje, né, a gente escolheu, já desde semana passada, estamos aí tentando agendar. Eu sei que a dificuldade está ficando cada vez maior, né, para isso. Mas queremos, assim, chegar a essa conversa e levar até as pessoas que estão conosco o assunto da saúde da mulher. E principalmente a mulher que chega lá na sua terceira idade, nesse momento da vida, que precisa tanto olhar para a saúde quanto jovem, né? Pastor, eu gosto muito dessas campanhas, sabe? Eu acho que a campanha, principalmente quando vem vinculado pela mídia, que não fica restrita à saúde pública, ela atinge mais a população. A campanha, por exemplo, a gente teve a campanha de vacinação, a gente teve a campanha de saúde do homem, que inclusive foi curta demais, deveria ser prolongada. Agora, esse mês especial da mulher é muito interessante a gente chamar a atenção para a mulher, porque principalmente a mulher na terceira idade, ela é muito negligenciada. Existe uma omissão quanto à saúde dela por parte da família e por parte até da própria pessoa, que às vezes encara o envelhecimento como fator de não cuidado, né? Eu não preciso mais de cuidado, porque... E a gente tem que lembrar que todos os tipos de câncer na mulher, eles aparecem muito mais na terceira idade, né? Então, por exemplo, no consultório a gente tem atendido pacientes que há 20 anos não vai ao médico, né? Não vai ao ginecologista, não vai fazer um check-up, porque essa fase da mulher nossa, entre 70 e 80 anos, ela vem de uma cultura de que é importante não ir ao médico, né? Para não descobrir nada. Tem paciente que chega para mim aos 70 anos e fala assim: doutor Antônio, eu tenho 70 anos e nunca fui ao médico. Olha que glória. Aí eu falo, que glória, isso é vantagem? Isso para mim não é vantagem nenhuma, né? Como se o ato de ir ao médico fosse alguma coisa negativa. Se eu vou ao médico é porque eu estou doente. Então a gente ainda tem a cultura de procurar o médico quando está doente. E a prevenção é 4 vezes mais barata, né? Existem algumas doenças que têm impactado muito na nossa sociedade, e prevenir elas se torna muito mais barato do que curar. Então, o que a gente precisava colocar dentro, principalmente do público feminino da terceira idade, é de que a gente não precisa esperar um sintoma, porque vamos lembrar que a doença, ela tem 2 fases antes do sintoma. Ela tem a fase da predisposição, eu tenho uma predisposição familiar para ter a doença, e depois, quando eu tenho a doença, ela tem uma fase assintomática. Eu vou lembrar a diabetes, por exemplo. Quando a gente percebe que tem diabetes, 70% do pâncreas já está acabado. A gente perde 1% de pâncreas a partir dos 40 anos, 1% por ano. Então, uma pessoa de 70 anos já perdeu 30% só com o envelhecimento do pâncreas. E é o natural. Natural. Mais o ambiente, mais o comportamento, ela pode ter uma diabetes assintomática, que provavelmente vai ser a grande causa da complicação dela. Então, precisa ter a cultura do check-up. Dentro da geriatria da mulher, a gente tem um protocolo de exames que é feito para cada idade, exatamente para procurar, e é procurar a doença mesmo. Eu preciso procurar a doença antes dela instalar, nessa fase assintomática, na fase onde ela não tem sintomas ainda. As piores doenças, tanto da mulher quanto do homem, mas tem crescido muito na mulher, é a diabetes e a hipertensão. Eu vou lembrar que 50% delas são maltratadas e 50% ainda não sabe que é hipertenso porque não
não cumpre uma regra da Organização Mundial de Saúde, que é medir a pressão arterial uma vez ao ano. Será que é difícil medir a pressão arterial uma vez ao ano? Não. É muito fácil, toda farmácia mede. Todo profissional de saúde tem um aparelho de pressão, os enfermeiros têm, os fisioterapeutas têm, os farmacêuticos têm. E todo bairro, principalmente aqui na nossa cidade, tem um posto de saúde, onde tem as atendentes, que elas são ótimas, são meninas assim que não vai ter problema nenhum medir a pressão. E outro detalhe também importante, os agentes comunitários de saúde, né? Sim. Eu acho que esse foi a grande mudança de paradigma na saúde foi a saúde da família, né? A teoria da saúde da família é muito interessante. É muito interessante e tem funcionado muito bem. Então, às vezes, o agente de saúde vai na casa da pessoa, ela não quer medir a pressão, não quer medir a pressão arterial. Então, esse tipo de prevenção a gente precisa acostumar a fazer. Se o médico pede um protocolo, eu preciso te ver em 3 meses. Tem paciente que volta 1 ano depois. Está tratando a tireoide ou está tratando a diabetes, aí já volta todo descompensado. E quando chega na complicação, depois da doença sintomática vem uma complicação, depois da complicação vem uma incapacidade. A maioria dos pacientes na terceira idade, a gente já vai abordar na complicação ou na incapacidade, porque ele não procurou quando iniciou a doença. E a mãe atual, a mulher atual idosa, ela tem aquela concepção de que ela nasceu para cuidar da família, né? Ela nasceu para cuidar do marido e dos filhos, e ela precisa deixar ela para segundo plano. A gente não precisa deixar, obviamente, a família, nem o marido, nem os filhos para segundo plano. A gente tem que colocar nós também no primeiro plano, junto com eles, né? Mas a Bíblia diz que, né, o Senhor Jesus trata disso, né? Que eu só posso amar o próximo se eu estou me amando, né? Tem que me amar. Exatamente. E principalmente essa mulher, ela se anula. Eu tenho vários exemplos de pacientes que deixaram a saúde, por quê? Porque nesse momento eu preciso cuidar do vô, nesse momento eu preciso cuidar de um filho. E na verdade hoje a saúde está mais próxima, né? A gente tem algumas vitórias na saúde da mulher, então tem como a mulher cuidar dela também ao mesmo tempo que cuida da família. Com certeza. Doutor, há o caso também de que algumas mulheres, elas não querem buscar o tratamento porque, até para falar em casa, eu tenho que ir no médico. Mas o médico, a senhora está tão bem, o que acontece? Então, é um trabalhar de família, né? Não é só um trabalhar na mente dessa pessoa, mas é a família toda envolvendo essa mulher para que ela venha estar estimulada a ir ao médico. Pastor, eu gosto muito eu sou apaixonado pela geriatria, pela terceira idade, mas o primeiro grande motivo, na verdade, não foi o idoso em si. O primeiro grande motivo é que a geriatria é uma das poucas áreas da medicina que ela é sistêmica. Então, o que significa ser sistêmica? A gente é intrometido demais, né? Então, a gente invade o sistema da pessoa, a gente quer saber onde ela mora, como ela come, se tem degrau em casa, se vai cair nesse degrau ou não, com quem que fica, quem cozinha, quem que cuida de tudo, quem que ajuda a dar banho, né? Quem que recebe aposentadoria, a condição socioeconômica. Então a gente invade o sistema. E dentro do sistema, não só na medicina, se a gente quiser um dia ter uma sociedade mais justa, a gente precisa atingir só 2 situações, o indivíduo e a família. O dia que a gente tiver o indivíduo mais equilibrado e a família equilibrada, obviamente a sociedade vai estar, porque tudo parte da nossa primeira sociedade, que é o convívio familiar. Família, com certeza. E a saúde da mulher, a saúde do homem, principalmente a saúde da mulher, parte da saúde da família. Porque a família, culturalmente, às vezes ela está doente. E isso a gente precisa conversar dentro do consultório. A geriatria ela tem uma particularidade. Como a medicina cura muito pouco, os médicos eles têm uma grande característica, a maioria das especialidades, eles são ótimos para cuidar de doença, né?
Eu tenho ótimos colegas de qualquer especialidade que cuidam muito bem de doença. A geriatria cuida muito bem de doente. Do doente. Né? É uma do diferença. Doente é uma diferença. Do doente do seu sistema. Porque você sabe que você, obviamente, precisa ter conceitos sobre a diabetes, sobre a hipertensão. Você precisa saber que você não é assistente social, você é médico. Mas você tem que ter uma abordagem médica para o sistema dela. Sim. Você tem que entender o sistema. E vários sistemas estão doentes, várias famílias estão doentes. Essa frase que você me disse é muito comum no consultório. A mãe, eu preciso ir no médico. Mas por que você não sente nada, você está tão bem? Essa é a frase a ser debatida. E a segunda frase a ser, que a gente briga muito na geriatria para tirar esse mito, é confundir envelhecimento com doença. Todas as vezes que a gente conversa, que eu converso com você, ou que eu converso com o Ricardo, às vezes no programa dele, a gente diz isso. Existe uma confusão muito grande, principalmente na saúde da mulher, entre envelhecimento saudável e envelhecimento patológico. A gente ouve até colegas falarem assim. Ontem mesmo a paciente no consultório falou para mim assim, doutor Antônio, eu vim aqui no seu consultório porque o médico me desenganou. Né? O médico falou que eu não tenho mais jeito. Que eu tenho um problema de coluna que é insolúvel, eu vou ficar assim mesmo, então ele não quer me tratar mais. Isso quer dizer o seguinte, aquela paciente não é uma pessoa, ela é uma coluna. Não existe mais nada não existe no mais contexto nada, da vida dela e da história dela. dela. Ela não pode melhorar a postura, ela não pode melhorar a posição de sentar, a posição de dormir, ela não pode ter um analgésico. Então, é como se a coluna doente fizesse parte do envelhecimento. Todo velho tem problema de coluna, toda idosa que está acima do peso tem problema de coluna. Não tem, não. Problema de coluna, dor é doença, não é envelhecimento. Dor é doença. Né? Ela é tratável com 10 anos, ela é tratável com 150 anos. A gente não pode desistir, deixar, então tá, a pessoa não existe mais, o que existe? Uma doença, então a doença venceu. Né? A doença não faz parte da gente. Até dentro do câncer, isso na geriatria chama cuidado paliativo, é uma das áreas que eu mais gosto, porque na verdade a equipe de cuidado paliativo é uma equipe que é multidisciplinar. A gente precisa inclusive ter uma pessoa que tenha uma visão ecumênica para falar sobre espiritualidade. Porque nessa hora do paciente, onde a doença é incurável, e todas elas são, né? A medicina cura muito pouco, né? A cirurgia cura mais e a medicina clínica cura muito pouco. O resto é controlável. Então essa pessoa, ela precisa de um cuidado, e a família também. Então é onde entra a equipe de cuidado paliativo. E na saúde da mulher, o que a gente vê é que, exatamente por essa cultura da mulher de ser super protetora, ela carrega as dores do mundo para ela e ela não se dá o luxo de entrar no cuidado, de ser cuidada. Então ela fica negligenciada. E eu acredito que a maior agressão que a gente pode fazer para o idoso é exatamente a negligência. É pior do que a agressão física, é você deixar a mãe em casa, a avó em casa, sabendo que ela tem um problema de memória, sabendo que ela está toda curvadinha. Tem gente que a gente olha na rua e eu falo, nossa, essa pessoa tem osteoporose, ela tem uma escoliose, ela tem dificuldade para andar. É visível. É visível, você vê na rua, não precisa ser médico. Por que essa pessoa não está tratando? Por que ela não está indo ao médico? Por que essa senhora, frágilzinha, magra, toda tortinha, andando com dificuldade, você pergunta, só trata com quem? Com ninguém. Quando eu tenho alguma dor, eu vou no posto de saúde. E o médico é incapaz de olhar e falar, sua coluna está torta, vamos fazer uma densitometria, vamos ver o que a gente pode melhorar disso. Então ele aceita a doença como permanente, né? Aceita que a doença venceu. É que é uma situação bastante complicada. Eu estava conversando com uma pessoa que ela está doente, ela está vivendo um momento assim de um tratamento severo, né? E ela então todos os dias tem que fazer uma radioterapia, ela está com vários medicamentos que ela precisa tomar, medicamentos caros. E ela pode ganhar esses medicamentos pela saúde.
mas ela está tirando de uma economia dela e comprando. Eu falei, mas por que você está tirando? Ela disse assim, pastora, porque eu não aguento, eu estou muito debilitada. Eu saio de um tratamento, eu tenho que levar uma série de papéis, documentos, eu tenho que esperar numa fila e eu tenho que voltar no outro dia. É uma série de coisas para conseguir o medicamento. Então a gente entende que às vezes o psicológico das pessoas já fica muito afetado, porque eu vou procurar a saúde, mas eu tenho que enfrentar uma fila, eu vou ter que enfrentar um diagnóstico, eu vou ter que buscar de uma forma ou de outra, o meu cansaço já chegou antes de começar a enfrentar todas as coisas. Porque parece que ao invés de facilitar, as pessoas dificultam as coisas, não é, doutor? Dificulta. A gente precisa de um trabalho mais efetivo da assistência social, né? Agora, é claro que a burocracia precisa, documento precisa, comprovação precisa, papel precisa, mas se todo profissional de saúde entendesse essa dificuldade da saúde, eu acho que alguns até entendem e tentam agilizar o processo, né? Eu acho que a gente teria uma saúde melhor, porque, na verdade, se a gente for falar desse cuidado com a pessoa idosa, principalmente com a mulher idosa debilitada, a gente vai ver que o Brasil está engatinhando. A gente não é, quando a gente fala de política pública de saúde, a gente não está falando, obviamente, da nossa região, Campo Mourão. Campo Mourão representa o Brasil. E, aliás, o sul do Brasil e Campo Mourão e todas as cidades do sul estão muito melhor. A gente vê uma situação muito pior. Muito pior do que isso, né? Que dá até pena, dá até vergonha de ser médico às vezes, né? E ver que tem profissional que faz isso, tem situações profissionais da saúde que são tão negligenciadas assim. Mas o Brasil está engatinhando demais nesse cuidado do doente crônico e principalmente da mulher crônica, mulher doente crônica, porque o homem, como ele é o provedor, dá a impressão de que quando ele fica doente, eu tenho essa impressão no consultório, quando ele fica doente existe um cuidado maior. Eu posso estar falando, não tenho dado nenhum para falar disso, né? Mas é o que eu percebo no consultório. Talvez na maioria, né? Na maioria. Parece que tem uma preocupação maior com o homem, e com a mulher não. Primeiro pelo perfil de personalidade dela, que ela esconde, ela não mostra nada, ela não tem medo, ela cuida dos outros primeiro, né? O homem já é mais medroso, né? O homem já tem mais medo de adoecer. Eu tenho um paciente, por exemplo, que com tumor de mama e se negou a fazer mamografia e escondeu o tumor de todo mundo, e já tinha uma ferida enorme externa. Escondeu, não mostrou para ninguém, não mostrou para os filhos, nada, e deixou aquele tumor invadir. Mas as mulheres também fazem isso. Muitas mulheres também fazem isso, escondem, né? Escondem aquilo que elas estão doença, escondem o que estão vivendo. Por quê? Porque sempre o primeiro lugar é a família. Então esse doente crônico, a gente precisa ter um molde de cuidado diferenciado dele, né? E isso, infelizmente, passa pela comunidade médica, né? A gente está tentando montar agora uma equipe na Faculdade de Cuidado Paliativo, que é essa equipe multidisciplinar, que vai cuidar do doente crônico de maneira multidisciplinar. E se tudo funcionar, teoricamente, a gente precisa modificar um pouquinho esse cuidado, principalmente da mulher. Então, doutor, já nosso tempo como anda tão depressa, né? Esse é o tipo da entrevista que a gente quer ter assim uma manhã inteira para falar de tantas coisas, mas hoje, vivendo esse momento da mulher para a mulher, o que o senhor diz assim, o que o senhor nos entrega de presente para nós mulheres na terceira idade ou mesmo na juventude, para o nosso cuidado, ou então para a nossa atenção? Qual é a palavra-chave que o senhor deixa para nós hoje? Pastor, a palavra-chave eu acho que não é médica. A palavra-chave é autoestima. Tem relação com a medicina, mas eu acho que a mulher na terceira idade, ela precisa resgatar a autoestima dela, sair do segundo plano. Porque mesmo na política pública, tem ótimas políticas, ótimas campanhas para a mulher, né? Tem ótimas, a mulher pode ser muito bem atendida. Ela pode fazer uma prevenção, não existe essa real dificuldade. Existe, mas não é tão difícil assim.
Só precisa que ela assuma o papel dela dentro da família. A maioria tem um papel secundário. Então, a autoestima é a palavra do mês da mulher e da vida da mulher daqui para frente. A mulher precisa se valorizar melhor, perceber que ela também pode ficar doente, ela não precisa carregar as dores da família nas costas, principalmente a mulher na terceira idade, e procurar ajuda, procurar prevenção. E a gente já tem a realidade de 100 anos, de 90 anos, dá para viver muito bem até lá. Essa é uma das coisas que, quando eu vou lá no consultório, o senhor nos anima e nos encoraja muito. Dá para viver muito. Eu digo, quero viver muito, mas com muita qualidade de vida, né? Doutor, muito obrigada. A tua presença aqui para nós sempre é importante, né? E eu tenho dito que se nós tivermos o senhor como um presente, pelo menos uma vez no mês, nós já vamos estar bem alimentados no nosso conhecimento, né? Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. E, na verdade, é um assunto muito extenso. Falar de idoso é muito bom isso, né? E se Deus quiser, nós vamos chegar lá, né? Um dia, já quase estamos. Vamos viver isso, né? Obrigada, doutor. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente